Agora a gente vai falar sobre dois tipos de atuação. Um é em relação às políticas públicas, o que o Estado, o que o governo tem que fazer. O outro é em relação à sociedade civil, o que a gente pode fazer e também como a gente pode cobrar o governo das ações necessárias para o combate à fome. É importante lembrar que está na Constituição a garantia do acesso à alimentação adequada e saudável. Por isso é o papel do Estado garantir esse acesso. Quando a gente fala em políticas públicas, a gente separa em medidas emergenciais e medidas estruturantes, principalmente quando a gente está falando de combate à fome. Por quê? A gente não pode esperar que medidas que mudem a sociedade, que diminuam a desigualdade, fazerem efeito para que essas famílias comam. Essas famílias elas precisam comer hoje. Então a gente tem que falar de medidas emergenciais de acesso rápido e direto ao alimento. Por exemplo, em julho foi sancionado a retomada do PAA, que é a Política de Aquisição de Alimentos, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, mas que dentro dela também tem uma política de cozinhas solidárias, que é a entrega de refeições prontas. Se a família está numa situação de fome, a gente precisa de medidas emergenciais, como a distribuição de alimentos ou de refeições prontas, para que essa família se alimente até que ela saia de uma situação da pobreza e possa ela mesma escolher os alimentos que ela quer comer, onde ela quer comer, como ela quer comer, em que momento ela quer comer. Mas até que medidas estruturantes façam efeito, medidas emergenciais de redistribuição de alimentos são fundamentais. Outra medida importante que o governo precisa fazer é a transferência direta de renda. Na pandemia teve o auxílio emergencial e a gente tem o Bolsa Família. Por quê? Vocês lembram que eu tinha falado que hoje renda é o fator fundamental de acesso ao alimento numa sociedade monetizada como a nossa. Por isso essa família precisa de renda para ter o alimento. E aí programas de transferência de renda como o Bolsa Família são super importantes para que essa família possa comer. E outras medidas que também podem ser feitas no curto prazo é o aumento do salário mínimo, já que renda é o fator fundamental, e programas de melhora e de combate ao desemprego. Ao mesmo tempo, enquanto o governo faz medidas emergenciais de acesso direto ao alimento, ele tem que pensar que a gente precisa combater a desigualdade. Se renda é o fator primeiro de acesso a esse alimento, quanto melhor distribuída a renda, quanto menor a desigualdade do país, mais essa família vai poder escolher o que comer e em que momento comer. E como a gente combate a desigualdade social no Brasil? A gente tem que falar de acesso à educação, por exemplo, política de cotas, aumento das escolas e da universidade, remuneração do professor, melhora da qualidade de ensino dentro das escolas.